Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência aqui à nossa playlist, Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Como é que pode esse cara, desde moleque, se tornar o que ele acabou se tornando, né? E aqui a gente tem então Magnus Carlsen contra Vassilij Topalov. Sim, eu já mostrei algumas partidas deles, inclusive a imortal, né, do Magnus Carlsen. Fiquem tranquilos que eu vou fazer justiça algum dia aí a Vassilij Topalov também, né? Agora a gente tá no ano de 2015, Magnus Carlsen com 24 anos de idade. É, meus amigos, muito jovem, né? E agora, número 1 do mundo, já campeão mundial desde 2013. E agora a gente tem essa partida espetacular que aconteceu no Norway Chess 2015, no mês de junho, onde o Magnus Carlsen começou a partida com peão dama D4, D5 foi jogado pelo Topalov, temos C4, gambito da dama, C6, defesa eslava foi jogada, cavalo vem para F3, cavalo F6, desenvolvendo, cavalo C3, e aqui E6, o Topalov faz a formação semi-eslava com os peões aí protegendo bastante, aí, bastante sólida e bastante perigosa essa abertura. Bispo G5 foi a escolha do Carlsen, temos aqui H6 questionando o bispo e aqui bispo toma. Então interessante essa variante aqui que o Magnus Carlsen escolhe para enfraquecer um pouco o domínio das negras nas casas claras ao preço de não ter mais o par de bispos. Interessante, vamos ver isso aqui, se vai dar certo ou não. E3 foi jogado, o cavalo desenvolve em D7, torre na coluna C, G6 para desenvolver o bispo de casas escuras, bispo vem para E2, bispo vem para G7, e primeiro o Magnus Carlsen captura o peão central. Poderia arrocar, Rafa, seria um bom lance? Seria um ótimo lance também, uma outra possibilidade, pode jogar com A5 também, não, A5 não pode, pode jogar com A4 também seria outra possibilidade. C por D5 foi jogado, E por D5 temos B4, opa! Agarrando a casa de C5, não permitindo um ataque ao centro, o que poderia valorizar o bispo de casas escuras. Então notem como o Magnus Carlsen já está jogando de forma estratégica com esse B4, ele não quer acordar este dragão adormecido. A6 foi jogado, temos A4, e também é conhecido como o ataque da minoria, né? Então uma das maneiras de você começar o ataque da minoria é impedindo também o lance C5. Então é isso aí, esses dois peões vão atacar esses três. Aqui a ideia é danificar esses peões e eles virarem alvos. Roque foi jogado B5, o ataque da minoria. Peão toma, dama vem para casa de D6. Roque coloca o rei em segurança, cavalo B6 foi jogado, de olho nessa casa de C4, uma das maneiras de combater o ataque da minoria. Vamos ver como segue, dama B3, temos torre na coluna B, e aqui o Magnus Carlsen segue com cavalo D1, ameaçando aqui capturar, de forma que a dama não vai poder capturar, e vai ter que capturar com o peão, e esse peão de C6 vai ser um alvo. A partida seguiu com o bispo em F5, Magnus Carlsen primeiro manobra o cavalo para B2, torre de F em C8, cavalo vem para D3, e aqui então o Topalov decide capturar esse cavalo para reforçar um pouco a possibilidade de jogar um C5, portanto o bispo toma e depois de dama toma C5, se livrando de uma potencial fraqueza aí tentando acordar o bispo. A partida é muito dinâmica, é muito interessante, seguimos com D por C5, torre por C5 e agora H4, tudo igual, esses caras são monstros. A gente tá no lance 22, mas a partida já foi bem dinâmica até aqui, bem interessante, bem difícil. E agora a gente tem essa situação onde o Magnus Carlsen tem um peão enfraquecido, mas as negras também têm alguns alvos na posição e tudo pode acontecer. Se bispo tá acordado, H4 já evitou problemas de mate na fileira do fundo e pode até tentar um H5. A posição é muito perigosa com chances para os dois lados. E o Stockfish, ó, o peixe, tá falando que tá tudo certo, é assim mesmo, esses caras estão fazendo, ninguém errou até agora. Cavalo A4 foi jogado pelo Topalov, temos H5 tentando destruir aí os peões, torre de bem C8 ameaçando capturar a torre, temos trocas, torre toma, cavalo toma e a dama atacada agora vem para casa de C2 e o Topalov fala passe esse peão para cá. Uma outra possibilidade aqui, além de tomar, seria avançar, mas isso poderia criar fraquezas. Aqui o Topalov prefere falar, já que eu vou criar fraqueza eu levo um peão, coleta a madeira e coloca no bolso. Ok, válido o approach aqui do Topalov. Cavalo D4, o Magnus Carlsen já abre um ataque para cima de H5 e também quer colocar o cavalo na casa de F5, chamado cavalo do Kasparov. Dama G6 foi jogado, o cavalo vem para F5 de qualquer maneira, bispo F8 mantém o controle para cima do cavalo e o Magnus Carlsen segue com torre D1. A torre quer jogar, peão enfraquecido para cima dele. Dama em E6 foi jogado, trazendo a proteção e protegendo a torre que quer
atacar a dama. Agora sim, Magnus Carlsen segue com torre C1, cravando o cavalo. Não se mova, senão cairá a torre. Cavalo B3, Topalov fala, não é bem assim, não se mova, não fala assim comigo. Magnus Carlsen segue com dama por C8, captura a torre, mas agora cavalo por C1 foi jogado. E agora o Magnus Carlsen captura o cavalo e cai o cavalo em F5, tudo igual, meus amigos. 31 lances já, e esses caras continuam mantendo a igualdade na partida, o que é uma arte, né? É uma arte você manter a igualdade. Porque da igualdade, se você sair da igualdade, você fica pior. Não existe como você, no seu lance, sair da igualdade para ficar melhor no xadrez. Não existe. Você vai, tá igual, mas eu achei um lance aqui secreto que agora eu vou ficar melhor. Isso não existe no xadrez. O xadrez é a arte de manter a igualdade. Ou você mantém a igualdade ou você piora, né? Então, se você conseguir sempre manter a igualdade, esse é o que você precisa fazer no jogo de xadrez. Ensinamentos de Anish Giri. Meus amigos, é verdade, brincadeiras à parte, é verdade. A partida seguiu com dama C7. O xadrez é um jogo de manter o equilíbrio, doideira, né? Aqui dama B1 cheque, bispo cobre em F1 e aqui D4. Temos aquelas situações de bispos de cores opostas com peças pesadas ainda no tabuleiro, o que torna um caráter extremamente agressivo. Rafa, eu ouvi falar que bispos de cores opostas dá caráter de empate, não agressivo. Você tem razão, sem as peças pesadas, apenas peões, reis e bispos de cores opostas traz o caráter muitas vezes de empate. Até mesmo com um peão a menos, 2 peões a menos, 3 peões a menos em algumas situações, dá pra lutar por um empate em bispos de cores opostas. Mas quando tem peça pesada, muda bem o caráter da posição. Porque aí a gente vai ver casas sendo atacadas e os bispos de cores opostas não podem defender, eles só podem atacar. Então a partida seguiu com E por D4 e agora dama D1, atacando o peão central, dama E5 faz a proteção, bispo G7 ataca a dama e ataca o peão, vai recuperar material, a não ser que essa dama saia com cheque. E agora o bispo cobre em F8, a dama vem para D8, segura a rapadura, Magnus Carlsen, Topalov joga com rei G7. Temos dama D5, centraliza a dama, B6, protege o peão, dama em E5 dá cheque. A gente vai vendo esse tipo de jogo de manobra, né? Magnus Carlsen captura o peão agora e fica com o peão passado, cai o peão central, cai o peão de H6 e a gente tem esse final onde o Magnus Carlsen tem um peão a mais e é muito agressivo. Vamos ver como é que segue isso daqui. A gente tá no lance 43, né? O Magnus Carlsen agora vai tentando manobrar para ver se ele consegue pouco a pouco progredir com esse peão. Ao mesmo tempo o Topalov vai tentando contra-jogo, sobrecarrega agora o peão de F2, vejam aquela situação onde o bispo de casas claras nada pode fazer em relação às casas escuras. O Magnus Carlsen se protege do jeito que pode. Notem que quem está defendendo o peão é só a dama. Esse peão não está, porque está cravado. A posição é muito agressiva. O Magnus Carlsen precisa promover aqui, mas não consegue, né? Por que ele jogou dama aqui e não promoveu? Puxa vida, o cara não quer promover, não quer ganhar a partida. Aqui ele tá levando mate. Ó a questão ali. Dos bispos de cores opostas, né? Esse bispo aqui nada pode fazer contra esse ataque. Por isso, nessa posição dama F6 exclama aqui pelo Topalov, o Carlsen não pode promover, ele tem que se defender. Volta a dama para C2 e o Topalov joga com a dama agora aqui no centro, controlando a casa de promoção. Dama vem para D3, temos o bispo lá em A7, duas peças controlando a casa de promoção e agora é impossível de promover, impossível, porque esse bispo não pode ajudar quando a promoção é numa casa escura e agora já tem duas peças controlando, não tem jeito. O Magnus Carlsen, no entanto, segue na luta, o Topalov encontrou o recurso de defesa e eles seguem jogando. No entanto, é inacreditável como o Magnus Carlsen então decide agora trazer o rei e ele vai buscar alguma vantagem de outra maneira. Vai manobrando as peças, tentando esperar algum erro aqui do Topalov e de repente quando a gente vê o Topalov errou aqui com esse lance dama por F2, aqui talvez F por G3 e fica difícil, mas dama por F2 por incrível que pareça é um erro, porque agora tem dama G5 cheque, seguido aqui de possivelmente aqui o lance bispo C4 com cheque e por conta do rei exposto as pretas vão ter um sufoco e vão acabar perdendo essa partida. No entanto, nessa posição, meus amigos, de maneira dramática, no lance 60, cai o tempo de Magnus Carlsen. E o Topalov, portanto, vence aqui a partida. Olha aí, fazendo justiça ao Topalov, né? Rafa, você fez justiça ao Topalov numa posição onde ele tá numa partida que ele tá com uma posição perdida, né? Não, mas é a realidade. É a realidade. O Topalov venceu, portanto, essa partida.
E o Magnus Carlsen com 2.876 de rating. Meus amigos, se ele ganha do Topalov S, ele chega nos 2.880, muito próximo disso, né? E aqui ele, portanto, sofre essa derrota, né? Rafa, é justo isso? É super justo. O xadrez é o lance que você faz e também o gerenciamento do tempo, né? Então é super justo essa vitória do Topalov, mas aqui a gente percebe que o Magnus Carlsen teria uma sequência... Cá entre nós, precisaria mesmo de muito tempo para vencer isso, né? Então, talvez justo não, talvez o Carlsen pudesse ter buscado alguma repetição, empate, alguma coisa, mas ele tentou ganhar e ele tá certo, ele tinha realmente aqui a chance de buscar uma vitória, mas olha que sequência difícil, né? Teria que encontrar essa sequência de quase 20 ou 30 lances. Claro que existem outras, assim, e eu tenho certeza que com o tempo no relógio o Magnus Carlsen encontraria uma sequência como essa, mas o ponto todo é que o rei ele acaba sendo jogado para o centro à força e força aqui uma situação onde o rei vai acabar levando o cheque aqui e vai cair a dama, né? Então, para evitar isso, teria que jogar um rei E5, mas aqui dá pra forçar essa situação, ó. O rei ele é empurrado para a casa de D4 e agora cai naquele padrão, aonde vai perder a dama e vai para um final vitorioso para as brancas. A gente precisou fazer aqui quase 20 lances aqui, né? Para mostrar que a posição do Magnus Carlsen seria vencedora e de fato seria, mas faltou tempo no relógio para isso. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com para ver essa situação, né? Vamos ver se a gente consegue trazer o relatório aqui, porque eu mudei o layout, mas eu acho que eu consigo mostrar isso daqui para vocês. Depois eu crio o layout, né? Que eu tô num outro setup. Daqui a pouquinho tá pronto o relatório, eu puxo e mostro aqui para vocês. Depois eu melhoro aqui o nosso layout, né? E lembrando, galera, o mês de dezembro, o mês de diamante, hein? A gente tá com uma condição especial aí. Confere na descrição do vídeo, você que quer melhorar no xadrez, uma oportunidade muito bacana. Pronto, saiu aqui o relatório. Vamos puxar aqui o relatório do chess.com. Olha só, meus amigos, 94,7% de precisão para Magnus Carlsen. A gente percebe aqui pelo gráfico que ele realmente quer dizer, a partida foi bem equilibrada, né? Mas nunca ficou pior aqui o Magnus Carlsen. E depois ele dominou aqui esse final, pegou no primeiro erro do Topalov, né? Então o xadrez se trata disso. Eles mantiveram o equilíbrio, mas no primeiro erro ali do Topalov, o Magnus Carlsen tinha condição, né, de buscar uma vitória, mas aconteceu o drama do relógio. Magnus Carlsen perdeu a partida. Meus amigos, fazendo justiça a Vassilin Topalov. É isso, a gente segue com a nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, no mês de dezembro todos os dias, meio-dia e 18 horas, episódios novos, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!